Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Um oferecimento Pleno.news. Um olhar diferenciado além da informação. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta segunda-feira, 14 de maio de 2018. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Caravana da 93 a Israel, a Terra Santa, já está quase lá. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, bom dia. É amanhã só. Já está quase partindo. Amanhã será amanhã. Amanhã à noite, né? Amanhã à noite, vocês embarcam e aí chegam lá em Tel Aviv. Vamos primeiro parar na Turquia. Vamos pra Turquia, vamos pra Istambul. Olha aí, que maravilha, hein? A gente vai pra Israel e os nossos ouvintes vão acompanhar tudinho. A gente vai fazer flash de lá. Vai ter vlog, vai ter um monte de coisa. Vocês vão dar dicas de compras. Eu acho que as mulheres, as nossas irmãs estão falando assim, vocês vão na Terra Santa, e lá tem lojinha? Não, claro, que mulher sempre vai procurar uma lojinha, seja onde for, tem né? um mercado árabe ali, que é uma feirinha, doideira em Jerusalém. Não existe pra mulher, não existe só aquele negócio assim, é turismo apenas, uma viagem turística apenas. Aliás, um beijo pro meu pai, que ele sempre fala assim, vamos fazer uma viagem turística apenas, pai, olha só. Turística não dá, apenas não funciona. Entendeu? Tá bom, Marcela, é o seguinte, essa música aqui, essa música é um clássico da música judaica, da cultura judaica e da dança judaica. Meu desafio a você e a Rosane, que vocês gravem um vídeo dançando essa música em Israel, mas não pode ser na Turquia, não vale, tem que ser somente em Israel, ao som dessa música aqui, entendeu? A Andréia Maia será a coreógrafa de vocês. Marina vai fazer a voz, a música, vai cantar ali, vocês vão dançar, vocês duas, ó o ritmo, Rosane, você tá ouvindo a gente, Rosane? Tem a tradução e tem a versão. Qual é a versão? A versão é despertar o Joaquim. Despertar o Joaquim. Joaquim tá dormindo. Mas depois da gente dançando, ele vai ficar bem acordado. Vai ser um negócio difícil. Pelo amor de Deus, vai ser uma bênção. Mas é sério, tá bom? Você vai encaminhar pra cá e eu vou colocar aqui no Face da 93. É sério, ó. Hermanos míos, que la fiesta ha comenzado. Despertad, hermanos míos, que la fiesta viene ya. Despertad, Joaquim, despertad. Nessa parte, despertar o Joaquim. Aí o Joaquim. Essa é a versão. A tradução fica por conta da Andréia Maia. Vai ser na versão, tá combinado. A tradução, Andréia, que é a nossa especialista, entendeu? Morou lá, fala hebraico fluentemente. Rosane, você ouviu aqui? Ele tá desafiando a gente a dançar essa canção. Claro que ela ouviu. Lá em Israel, nós duas. Vamos ter que gravar um vídeo e mandar pra ele. Ele falou as duas, tá? Só pra te dizer. Vocês duas, tá combinado? Vai ser o seguinte, olha, a ordem é o seguinte: Marina canta, Andréia dirige a coreografia, vocês duas cantam e a Cristina vê se tá bom. Canta não, as duas dançam. Dança. Cristina fica vendo se tá bom. Tá bom, e aí? Pastor Anderson tá rindo porque sabe que é assim mesmo. Diga aí, o que você tem mais aí? JR, eu quero dar a palavra-chave Mamãe no Salto, que é a palavra-chave desse mês do Dia das Mães, porque tá sorteando aí diariamente um vale de R$150 pra mamãe comprar aí um par de sapatos lá na Shield Calçados. Então, anota aí o primeiro versículo da palavra-chave de hoje, que está em Marcos 8:15. Marcos 8:15. A versão é Almeida corrigida e revisada. Fica atento aí
ao longo da nossa programação. Maravilha. Obrigado, Marcela, muito obrigado. Olha aí, gente, você está aniversariando aí o pastorzão ontem, hoje, pastor e pastora aniversariando, manda aqui pra gente, pro nosso WhatsApp da 93 FM. Nós vamos ter uma alegria muito grande em poder mencionar e orar pelo pastor, pela pastora e pela igreja aqui no nosso Debate 93, na programação de hoje com você. Mande pelo nosso WhatsApp. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Sei que a vida é feita de decisões, mas toda vez que tenho que fazer uma escolha, eu morro de medo. Reconheço que o medo de errar tem feito adiar decisões importantes na minha vida. Esse medo é normal? Qual o caminho para tomar decisões acertadas? Mesmo buscando a Deus em oração, corro o risco de escolher errado? E quando a decisão foi errada, o que fazer? Eu pergunto a você, ouvinte amado, acompanhando a gente aqui no nosso Debate 93, pode participar comigo através do nosso WhatsApp, que é o 96803-8319, 96803-8319, e eu começo ouvindo os nossos queridos debatedores, iniciando com o pastor Vander Gomes. Bom dia, bem-vindo, pastor. Bom dia, JR, bom dia aos nossos ouvintes, aos colegas debatedores aqui. Decisão é uma coisa importante, decisão é difícil, nós temos que pedir a Deus discernimento, sabedoria, e às vezes há decisões que nós custamos a tomar, que nós procrastinamos, que nós temos dificuldades. Há decisões mais fáceis e decisões mais difíceis, mas o importante é você não deixar de decidir quando é necessário decidir. Vou perguntar para os nossos ouvintes aqui, qual foi a decisão mais difícil que você teve que tomar na sua vida? Pastor Vander falou que existem as difíceis, existem as fáceis, mais difíceis, mais fáceis. Qual foi a mais difícil que você já teve que tomar na sua vida e como é que você chegou à conclusão de que deveria agir dessa forma? Eu sei que estou perguntando muita coisa, é muito grande isso, né? Mas se você quiser compartilhar com a gente, vai ser muito bom, porque pode ser que a sua maneira de decidir, seu processo decisório, seja assim, algo a ser compartilhado com outros queridos e amados ouvintes. Pastora Virgínia Estevão, nossa menina da mesa de hoje, muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa a irmã sobre esse assunto? Bom dia aos debatedores, aos ouvintes da rádio. Eu queria dizer que quando você vai tomar uma decisão, é muito importante você entender que a sua vontade pode trazer um peso muito grande para essa decisão. Fora isso, a palavra de Deus nos diz que quando nós nos aconselhamos, quando nós buscamos a Deus e estamos abertos a receber aquilo que Deus quer para a nossa vida, no momento quando você vai decidir, é algo bem difícil você dar aquele passo. Mas depois, se aconselhando, veja os sinais de Deus, observe, porque Deus, quando Ele fala alguma coisa, quando Ele coloca nesse conselho a atitude de você observar as coisas, Ele vai confirmando com seus sinais. Então, se você está buscando, nesse caso dessa pessoa, ela tinha muito medo, tem muito medo de tomar a decisão. É muito importante que para você tomar a decisão, você se aconselhe, você ore, você busque o Senhor e principalmente veja os sinais. Porque Deus, quando fala alguma coisa, Ele vai confirmando, Ele vai mostrando, Ele vai dizendo a você que você tem que ir naquele caminho. Pastor Anderson do Carmo, muito bom dia, bem-vindo. Qual a opinião do senhor sobre esse assunto? JR, bom dia aos debatedores, muito me honra estar aqui nessa mesa. Bom dia aos ouvintes. Só quero aqui, antes de falar da opinião, sugerir aí na pauta da coreografia que seja feito no barco lá no Mar da Galileia, muito interessante. Eu não ia contar isso, que elas não sabiam que elas iam no barco do Mar da Galileia, mas é o lugar para ter a dança, Já tem até um balanço. Tem um balanço e permite aos outros peregrinos a possibilidade de, aprovando o show, aplaudir. Os barcos em caso de não aprovar o show, já pede pro guia se chamar Joaquim. Mas vamos lá. Aí vai ser perfeito. Mas JR, entrando aqui agora no debate, o que me chama a atenção aqui, para que eu possa já começar aqui a dar minha participação, é que para tomar essa decisão, eu percebo que é feita uma pergunta aqui, esse medo é normal, né? É normal o ser humano, né, de maneira geral, ter medo. E o medo é um dispositivo interessante. Toda vez que a gente vai atravessar uma rua, por questão de precaução e um certo receio mesmo de medo de não sermos atropelados, olhamos para a direita e para a esquerda. O importante é não deixar esse medo nos dominar
E uma vez esse medo nos dominando, acaba atrapalhando as nossas decisões e tomando as decisões de maneira errada, como Isaac teve medo de ficar numa situação de uma terra de crise e com fome, e ele não quis permanecer e por medo quis tomar uma decisão errada. Então, a dificuldade aí não é ter medo, a dificuldade é permitir que o medo lhe domine e assim atrapalhar suas decisões. E em Cristo, nós sempre vamos tomar a decisão correta. Amém. Olha, um ouvinte dizendo o seguinte: ter sido pai aos 21 anos de uma gravidez não planejada, não foi fácil. Minha namorada à época queria tirar e eu não concordei. Hoje eu tenho um filho lindo de 23 anos, que é uma bênção. Conta aqui um ouvinte, já contando aqui a decisão mais difícil, né? Outro ouvinte: a decisão mais difícil da minha vida foi a minha separação. Conta aqui o ouvinte. Pastor Carlos Gilmar, bom dia, bem-vindo. Bom dia, prazer estar aqui nessa mesa, né? A questão aqui, por que o medo? O medo, ele faz parte do sentimento humano, né? Mas toda decisão, ela vai gerar uma consequência, tanto boa como ruim. Por isso que nós, seres humanos, a gente fica temeroso, e é normal. Mas tem que vencer as barreiras, tem que decidir. Eu acho que o segredo aí é o relacionamento com Deus, né? Que vai te trazer mais segurança. Mas eu quero falar algo assim também: isso não significa que você não vai errar. Exatamente. Porque existe a questão da humanidade. Nem todas as decisões são acertadas. É claro que trabalhamos para que a maioria delas sejam certas. Mas é encarar isso como algo natural e investir no relacionamento com Deus. Olha, pastor, o senhor trouxe um tema que um dos nossos ouvintes relata que até hoje a minha decisão mais difícil foi de pedir demissão de uma grande empresa para arriscar no negócio meu. Infelizmente não deu certo, mas eu arrisquei e tomei a decisão, conta um dos nossos queridos ouvintes. Outra ouvinte aqui dizendo o seguinte: a decisão mais difícil dela foi que uma amiga dela convidou para ficar, para ir para Israel com ela durante 3 meses, ficar lá em Israel 3 meses, e ela com filhos, ela disse: olha, entre os meus filhos é viagem, eu não vou, embora ela relate aqui ao final que este era um sonho dela. Outros ouvintes falando também sobre a questão de separação, a decisão mais difícil, depois de muita luta, batalha, sofrimento. Parece que essa é uma temática bastante difícil para um dos nossos ouvintes aqui. Minha decisão mais difícil foi no início da caminhada, ainda ficando com um homem que hoje é meu esposo, trabalhando num lugar muito difícil. Aí algo começou a me incomodar para eu me posicionar e eu acabei me posicionando. Não foi fácil esse posicionamento. Conta aqui a nossa ouvinte. Teve que enfrentar bastante oposição. Mas parece que as decisões tomadas ao longo da vida, elas não podem ser observadas sobre o ponto de vista de ter dado certo ou ter dado errado, porque acho que existem outros fatores. Até quando você está tomando decisão certa, tem outros passos depois. Não é? Por exemplo, você aprende que você não deve tomar refrigerante, porque refrigerante não é uma coisa que faz bem para o seu organismo. Então você toma uma decisão: não vou tomar refrigerante, e não toma mais nada. Você não tomou água, não andou, não fez um exercício, não fez uma ginástica, não mudou a alimentação. Então parece que alguns entendem que a decisão primeira é a decisão que é definitiva. Quando José decidiu caminhar pela fé, abrir mão de todas as pressões, seguir a Deus apesar de todas as coisas, quando Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei, qualquer um dos dois tomou uma decisão, mas depois teve que tomar outras tantas. Como é que lida com isso, uma vez que a gente parece que olha para um momento só como se ele fosse definitivo para nossa vida? Eu acho que o nosso sentimento sempre nos leva a olhar para aquela situação na sua vida como a situação que vai mudar tudo, que vai resolver tudo, que vai... E aí você vai aprendendo com o relacionamento com Deus que Deus quer te ensinar coisas ainda nas decisões erradas que você tome, porque exatamente no seu erro é que você vai aprender a como cair, é como lidar com o seu orgulho, é como pedir perdão, é como refazer, se refazer, redimensionar a sua vida para um outro patamar, tomar cuidado com as pessoas que você fica perto, lidar com as situações de emoção, de muita emoção. Quando você estiver diante de uma emoção muito grande, não tome decisões, pare, vai se aconselhar, vai buscar Deus, vai orar, faz jejum,
Não tome decisões emocionais, porque a tendência é você tomar nesses momentos decisões erradas. Todos os dias nós decidimos. Isso é importante nós frisarmos aqui, que todos os dias nós decidimos. Tem decisões que são mais fáceis e outras mais difíceis. E JR, tem coisas que nós decidimos que não é para dar errado. Nós decidimos e no nosso pensamento, na hora da decisão, é que a coisa vai bem. Você abre uma empresa, você não vai pensar que ela vai falir. Você efetiva um casamento, não vai pensar no divórcio. Você está tomando decisões com uma convicção. Agora, existem variáveis na vida que o tempo todo nos atravessam, que estão presentes e que a gente precisa considerar. Mas como a pastora disse, nós que estamos em Cristo temos que buscar essa intimidade com Deus, pastor Carlos disse isso, para tomarmos a melhor decisão, a decisão orientada, para que a margem de erro ou de consequência negativa seja a menor possível. Agora, não existe o fato de que você nunca vai tomar uma decisão e pode não dar errado, isso não existe. Na vida de todos nós, nós temos decisões que deram errado, né? Que não foram as melhores, que trouxeram consequências, ou que no meio do percurso as coisas se modificaram. Todos nós passamos por isso. E só complementando aqui, pastor Vânia, e fazendo um contraponto, é óbvio que no dia a dia dessas decisões diárias, tem decisões mais simples, né? Escolher entre maçã e banana, cores, etc. Mas tem decisões que elas realmente precisam, como disse o pastor Carlos Gilmar aqui, ter um relacionamento com Deus, ter princípios cristãos. E quando digo relacionamento com Deus, temos relacionamento com pessoas de Deus, como os pastores, pais, pessoas em Deus, para tomar decisões que vão implicar na vida inteira. É verdade. Como o casamento, como essa questão mesmo do trabalho, que pode dificultar o processo da sua vida. Agora, uma vez dando errado, porque realmente é óbvio que às vezes as decisões que a gente toma tem a ver também com outras pessoas, e aí passa de você somente fazer valer aquela decisão, e uma vez dando errado, levantar a cabeça, aprender com o erro e tentar acertar de novo. Alguns princípios poderiam ser elencados aqui para ajudar os nossos ouvintes, que vocês consideram assim, olha, para tomar uma decisão boa, você precisa ter isso, enfim, alguns pontos que são assim muito importantes, que acabam colaborando para uma pessoa. Enquanto vocês preparam, eu vou ler aqui mais uma opinião de um ouvinte. Ela diz: a decisão mais difícil que tomei foi ter ido à delegacia e da parte do meu filho de 21 anos por agressão e violência. É muito triste para uma mãe tomar uma decisão dessa. A consequência foi toda a família voltada contra mim, mesmo sabendo do comportamento dele. Oro todos os dias por ele, conta aqui uma de nossas ouvintes nos acompanhando, e você, ouvinte, pode imaginar, né? As dificuldades para que esse momento fosse alcançado, mas é uma dificuldade grande. Essa é a grande dificuldade, né? Porque muitas vezes você precisa tomar uma decisão, mas ela não é tão popular, não vai ser popular, ela não vai ser muito aceita pelas pessoas. E você balança. Claro. Mas aí você tem que ter um foco. Essa mãe, qual é o foco que ela teve? Limites, né? Limites e salvar o filho. Salvar o filho. Na minha visão, salvar o filho. Imagina. Independente da questão popular. Fingir que aquilo não está acontecendo. Que as pessoas não iam concordar. Isso. É verdade. Ela quis salvar o filho. Ela falou: amém. Vão me tacar pedra, mas eu vou tomar essa decisão porque eu entendo que eu amo e vou salvar meu filho. Amém. Essa é a questão importante. E as pessoas não sabem os detalhes das circunstâncias que a fizeram fazer isso. Eu imagino que já deve ter acontecido muitas outras vezes em que ela não fez isso. E ela viu numa situação de não saber, com mãos atadas, uma mãe com mãos atadas, o que faz? Então eu acho que deve ter sido muito difícil para ela tomar essa decisão. Agora eu queria, como elemento importante para a pessoa tomar uma decisão, que é algo que eu chamo a atenção de todas as pessoas que eu ministro há mais de 20 anos, é importante você tomar cuidado com os seus sentimentos. É algo assim, quando você tem vontade de fazer alguma coisa, é o lugar onde você tem que tomar cuidado, porque a sua atitude vai ser passar por cima de tudo que as pessoas estão falando, passar por cima dos sinais de Deus e fazer aquilo que você quer. Então, quando você tiver uma vontade muito enraizada, com muita força, toma cuidado. É um sinal claro de que você não está agindo com sabedoria, vai buscar aconselhamento dos seus pastores, vai buscar aconselhamento das pessoas que estão envolvidas naquela situação, busca em oração sinais de Deus. Então, eu acho que é muito importante você tomar cuidado com a sua vontade,
Porque a gente sempre vai ter vontade de fazer alguma coisa. Então, se a gente tem uma vontade muito grande, a tendência é a gente passar por cima de tudo que Deus está tentando falar com a gente, para a gente fazer o que a gente quer. Pastora Virgínia, nesses elementos que o JR pediu para a gente elencar, é a quem a gente ouve, né? É muito importante a gente decidir as vozes que nós escutamos. O pastor Carlos, pontuando aqui, falou da opinião pública, né? Às vezes a gente quer ouvir o que mais vai dar curtida no Facebook, às vezes a gente quer ouvir mais o que as pessoas vão se agradar e tomamos uma decisão sem princípios, tomamos uma decisão sem o cunho da palavra, e Deus coloca pessoas importantes na nossa vida que a gente deve ouvir. Às vezes a gente quer ouvir pessoas que, como a senhora está dizendo aqui, né? A gente só pensa no momento e não pensa no decorrer das consequências daquela decisão. Então, cuidado com quem você ouve. Ou pessoas que concordem com a gente, né? A tendência é, você fica do lado de pessoas que concordam com você, isso é perigoso. Toma cuidado, porque as pessoas que só concordam com você o tempo todo não vão te ajudar você a enxergar pontos que você não está vendo. Todas as pessoas têm pontos cegos. Até na direção você tem um ponto cego. E às vezes o ponto cego é justamente a sua determinação, a sua vontade. Principalmente se você é uma pessoa que tem uma pessoa muito determinada, muito cheia de vontade, isso pode ser uma coisa boa. Sim, mas também pode ser uma coisa muito ruim, porque você pode ser uma pessoa que explora situações segundo a sua vontade. Eu acredito, JR, que a primeira decisão, o primeiro critério importante na decisão é que a pessoa tenha, como foi dito aqui, uma comunhão com Deus. Amém. A ouvir a palavra, ir para o seu quarto de oração. Sem dúvida. E, muito importante, ouvir pessoas que tenham a acrescentar à sua vida, Glória a Deus. que tenham competência emocional, Certamente. espiritual, que possa dizer alguma coisa relevante, que possa ter um coração em Deus, né? Não um coração carnal, invejoso, porque às vezes as pessoas vão buscar conselhos com gente pior que você. Que não tem os Exatamente. frutos. Gente que não tem qualificação para te ajudar. Porque eu gosto muito, é muito legalzinho, trabalha comigo, conheço há tanto tempo. Isso não é critério. Amém. Você precisa de gente de Deus para te ajudar. Glória a Além da tua comunhão pessoal com a palavra, como foi dito aqui pela pastora, os sinais vão se somando até a gente chegar a uma decisão. É como o farol de um automóvel, né? Ele ilumina uma determinada metragem. Deus não deixa a gente ver Não a deixa. estrada toda. Não deixa. Quando Deus disse a Abraão, vai, ele não disse para onde. verdade. Vai obedecer. Então a vontade de Deus é assim, ela vai se revelando Aos poucos. momento a momento. Então o farol do carro vai te deixando ver tantos metros, daqui a pouco quando o carro avança mais um pouquinho, e é assim que você vai construindo o teu entendimento sobre a vida e sobre a vontade de Deus para você tomar uma Tenho decisão. vontade até de dar glória agora, pastor Vânia. Ô, glória. Aleluia. Muito bem, um ouvinte nossa dizendo aqui o seguinte, que ontem à noite, ele ou ela que tomou a decisão de parar de fumar. Aleluia. E esse debate não está acontecendo por acaso. Não está mesmo. Creio que é resposta de Deus para minha vida. Amém. Há Amém. 15 anos na presença do Senhor e nessa prática, orem por mim, diz aqui verdade. um dos Como nossos dela. queridos ouvintes acompanhando a gente, é um menino, um ouvinte. Quero agradecer a Deus pela sua vida, meu irmão, dizer o seguinte, você entendeu, você já entendeu. A decisão de parar de fumar é uma decisão muito sábia. É uma decisão bastante difícil também, uma vez que o seu organismo deseja isso. Lutar contra a carne sem o auxílio do Espírito é perder hoje ou amanhã. Mas lutar contra a carne com o auxílio do Espírito é contar com a vitória. A vitória não está fundamentada na carne, na sua força, está fundamentada na bênção do Espírito Santo que te dá a força. Amém. Então é uma luta constante entre a carne e o espírito, e esta batalha, eu tenho a impressão que você já entendeu. O tema de hoje, não ser por acaso, tem a ver também com a sua vida e de maneira especial com a sua vida, para provar para você que Deus está com você nessa batalha em nome do Senhor Jesus. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Ô, pastor Anderson do Carmo, semana
passada, eu não sei que dia que foi, que os dias estão passando-se voando, não sei se vocês têm essa impressão também, pastor Carlos? Com que o dia tá passando mais, os tempos estão passando mais rápido? Ainda há pouco, pastor Vânia, quanto tempo você tá lá? Eu falei, já são 18, né? Dizem que é assim, com os idosos é isso. Eu tô achando tá lento demais. Eu sabia que ele ia falar Eu tô achando tá lento demais, mas pastor Anderson, pediram aqui um dos nossos queridos debatedores, foi que dia? Sexta-feira, o Carlos Pedro, para dar a hora certa, imitando o Silvio Santos, ele não conseguiu. Aí eu olhei pro senhor e falei assim, será? Imitar o Silvio Santos? Dando a hora certa. 11h30, é isso? Mais ou menos, né? Vou te dar uma melhoradinha, né? Foi bem. Eu comecei bem. Começou bem. Ele tem potencial para fazer Tem potencial. Ele pode fazer mais, um pouquinho mais de força. Vai lá. Como é que eu vou fazer agora? Ri mais alto. Como é? Ri mais alto. Ri mais 11h31. Esse Silvio Santos tá com gripe? Tá o quê? Com febre? Não dá não, já tem. O pastor Carlos sabe imitar. Eu acho que o pastor Carlos sabe. Pastor Carlos sabe. Deixa eu ver. Aí, 11h31. Olha aí. Melhorou, né? Estamos juntos no Debate 93. No final, vocês voltam com mais. Para fazer uma dupla, entendeu? Uma dupla de Silvio. O Silvio e o Santos. Um é o Silvio, até o Santos. A cabo da PM, Kátia da Silva Sastrer foi homenageada ontem pelo governador de São Paulo após reagir a uma tentativa de assalto, atirar e matar um ladrão em frente à escola da filha em Suzano, na Grande São Paulo. O caso repercutiu bastante nas redes sociais, já que um vídeo de toda a ação foi compartilhado. Olha, mas muita gente compartilhou esse vídeo. Esse vídeo tá no Instagram, tá no YouTube, tá no Face, o WhatsApp é rolando solto. Vocês devem ter visto, né, ouvintes? O rapaz chega com uma arma, aponta para alguém. Essa cabo PM Kátia, ela tira a arma da bolsa dela, atira no rapaz, o rapaz cai. E ela depois chuta a arma, segura a arma, coloca os pés em cima dele, não é isso? Até que ele foi preso, foi para o hospital e no hospital ele veio a óbito. Essas são as etapas, né? O governador, quando leva ela para televisão, quando faz a homenagem e tal, aí deu uma repercussão, né? O ato do governador foi criticado por especialistas em segurança pública pelo temor de que a homenagem possa passar mensagens equivocadas à tropa e à população, mesmo que a atitude da cabo tenha sido correta diante do risco no caso. Estou lendo aqui a matéria para ter opinião. Foi correto, não foi? Aí vocês vão entrar agora trazendo as suas opiniões, inclusive os nossos ouvintes. Mas eu apresento para vocês algumas reflexões. Em sua opinião, a repercussão foi maior por ter sido gravado em vídeo? Se não tivesse o vídeo, teria essa repercussão toda? Se você viu o vídeo, né? Se viu o vídeo, por favor, responda francamente. Qual dos 3 sentimentos se destacou dentro de você? Livramento, justiça ou misericórdia? Que pensam os nossos queridos ouvintes? É só encaminhar. Livramento, justiça ou misericórdia pelo nosso WhatsApp da 93 FM 96803-8319, ouvindo inicialmente os nossos debatedores. Livramento para a pessoa que ia ser assaltada, não é? Qual é a outra palavra? A palavra é justiça. Justiça fez a policial a cabo, e misericórdia daquele homem que não entendeu nada da vida, né? Acabou morrendo. Eu quero dar parabéns a cabo da PM, a Kátia, parabéns ao governador. Estamos vendo um tempo de tamanha insegurança, a gente falou de medo, que tem provocado nas pessoas esse sentimento de pavor, e poderia ser muito pior, né? Não poderia ter sido assalto, eu vi o vídeo, poderia ter chegado a um óbito ali de alguma criança, alguma mãe, e a cabo foi cirúrgica na sua ação. Quero parabenizar mesmo, e é óbvio que deu uma repercussão maior por ter sido gravado em vídeo, mas não teve como ser diferente, né? De alguma forma ainda há policiais que sabem fazer direito o seu trabalho. Parabéns à PM Kátia Silva. Vou esclarecer um pouco mais. Livramento para as pessoas envolvidas, né? Justiça quando ele foi alvejado, ou misericórdia é o sentimento que deveria haver com o bandido, certo? A misericórdia em relação a ele. Estas são as 3 colocações. Pastor Carlos Gilmar. Olha, eu entendo, né? Veja bem, é claro que o cristão, ele prega misericórdia.
Mas naquela ação ali, ela é uma policial, né? Exercício da função. Sabe o que faz. Sabe o que faz. Então, foi automático. Ela Não viu uma pensou, situação, ela procedeu. A gente tem que entender também Claro. por essa ótica. Sem dúvida. Ela viu a situação e procedeu rápido. Até para proteger a própria vida e de outros. Entendeu? Agora, é claro que nós, como cristãos, a gente não quer ver As pessoas morrendo. morrendo, né? E a gente nunca quer ver violência. Sem dúvida. Agora, a atitude da policial, por força da função, como disse o pastor Wander, normal, né? Mostrou ali equilíbrio, porque não é fácil, mostrou muito equilíbrio, muita competência, né? Naquela ação. Nós estamos numa situação cultural muito complicada, JR, hoje em dia. Qualquer coisa, né? Nós entramos pela veia dos direitos humanos, de não sei o que e tal. E com isso, parece que a violência e a agressividade vão ganhando legalidade. É verdade. Você vai fazer uma manifestação, por exemplo, em Paris, o prefeito vai dizer o seguinte: a manifestação pode acontecer, mas aqui nessa rua não. Pra não Porque atrapalhar. essa rua aqui vai implicar numa série de transtornos para a vida de dezenas de pessoas. Vocês vão fazer a manifestação naquela rua, porque ela é legítima, e de tal hora a tal hora. E se houver um ato de desobediência à autoridade do Estado, o Estado entra em ação. Rapaz, nós estamos numa situação de baderna, de bagunça. E tudo entra na apelação dos direitos humanos, do coitadinho. Quer dizer, a subcultura está ganhando lugar, está sendo a coisa mais importante. A gente está valorizando aquilo que não tem que valorizar. E a ordem pública, a segurança das pessoas é deixada em segundo plano. Nós estamos invertendo as situações nesse país. Nós estamos chamando, como disse Isaías, aquilo que é doce de amargo e aquilo que é dia de noite. Não dá, tem que haver ordem, tem que haver respeito à autoridade. Então agora a vítima é o cara que ia matar a criança. A vítima é o sujeito que ia estuprar o outro, que ia atingir. Ele se torna vítima. Nós estamos numa situação muito complicada de inversão de valores. E a gente até são duas coisas, né? Direitos humanos é algo que você precisa entender, é preciso respeitar. Eu sou absolutamente, até porque também sou advogada, acho sine qua non você realmente respeitar os direitos humanos, mas existe até no Código Penal esse agir em legítima defesa, né? Eu acho que existe também aquela capacidade que a pessoa tem eu precisei agir naquela direção em função do mal maior que estava sendo cometido. Então você tem que ver que valores você vai ter agregando, você tá lutando, você está se posicionando. Nós estamos falando de uma pessoa que era inocente e que não estava fazendo nada, ela tinha um potencial de fazer algo com registro de uma calamidade, de uma coisa muito ruim. Então eu acho que a atitude nossa tem que ser com muita cautela, no sentido de entender que existe uma força maior, existiu uma necessidade maior que ela reagiu e graças a Deus que ela era uma policial, porque eu, por exemplo, não saberia o que fazer. E reagiu com equilíbrio, com equilíbrio que eu não tenho. Então, eu não acredito que as pessoas, elas precisam ser treinadas a não reagir. Sem dúvida nenhuma, nunca reagir. Ouvintes opinando, uma delas dizendo ela foi certa, pois se ele soubesse que ela era polícia, ele poderia tê-la matado. Ouvinte dizendo foi livramento. Outro ouvinte justiça, outro ouvinte livramento, outro ouvinte justiça, outro ouvinte as três opções. Adriana, livramento, outro ouvinte justiça. Outro ouvinte justiça, se colhe o que se planta. Outro ouvinte justiça, outro ouvinte justiça, ouvinte dizendo livramento porque tinham muitas crianças, justiça porque essa violência tá demais, diz aqui Andréia. Aqui no caso da cabo que deu um tiro por mim foi uma justiça, foi uma forma de se defender, diz o Alex. Ouvinte Cristiano dizendo foi justiça, outro ouvinte dizendo foi justiça. Aqui a Sônia dizendo foi um livramento, Cristiane dizendo foi um livramento, Everton dizendo ele fez certo, porque se ele revista a bolsa dela e encontra a arma, iria matá-la. Outro ouvinte foi livramento, sentimento de livramento e alívio, diz outro ouvinte. Aqui a Linda dizendo, aqui é outro assunto, quer que o pastor imita o Gugu?
Ô, linda, o pastor vai imitar o Gugu? Como é que imita o Gugu? Valendo? A Marcela vai imitar. Tá pronto, tá resolvido. A que deu a voz aqui vai imitar. A Elaine dizendo sabedoria e justiça. A outro ouvinte aqui, a Simone, livramento. Justiça, dispara aqui a ouvinte Adelaide. Outro ouvinte aqui dizendo livramento. Diz aqui outro ouvinte, livramento. Outro ouvinte, é o trabalho dela, ela agiu com justiça. Outro ouvinte, JR, ela teve misericórdia sim, porque ela poderia tê-lo matado na hora e ela não fez, ela desarmou o bandido, ela defendeu a população. Amém. Aqui outro ouvinte, justiça, outro ouvinte, justiça, outro ouvinte, justiça, outro ouvinte, livramento e justiça. Outro ouvinte aqui, enfim, não disse aqui se é uma coisa ou se é outra. Ouvinte também dizendo, eu sou contra a pena de morte, mas nesse caso ela não teve outra alternativa. Talvez ele quisesse atirar nela, diz outro ouvinte. Enfim, estamos aqui com justiça. Ouvinte dizendo isso aqui, ela é fato, ou esse ouvinte diz, me preocupa o fato do rosto dessa moça ter sido exposto na mídia. É verdade. Nenhuma das três. Causa, consequência e oportunismo, diz aqui o outro ouvinte. Outro ouvinte, livramento, meu Deus, livramento. Outro ouvinte, eu entendo que foi feito justiça, diz aqui. O Moisés dizendo assim, se fosse com ele teria misericórdia. Outro ouvinte, na minha opinião, é misericórdia. Outro ouvinte, ela foi equilibrada mesmo, conta aqui, vários ouvintes aqui opinando, caminhando aqui com livramento, com justiça. Outro ouvinte, orgulho de ter visto uma ação como essa, livramento e justiça. Não param de entrar aqui as opiniões dos nossos amados ouvintes. Eu quero agradecer a cada um deles, porque a opinião de todos foi muito importante, e é muito importante para a gente construir uma ideia. Mas me parece que a população tem uma perspectiva de que a história é essa mesmo e que não teria outra alternativa. Eu só queria pontuar, e por isso que eu parabenizei a PM, porque é óbvio que em qualquer setor de profissionais na cidade, no Brasil, né, tem a parcela negativa, ruim, e não é diferente na PM, infelizmente. Aí quando a gente vê uma atitude de um PM mal, envolvido em corrupção, em milícia, etc., a gente está aqui reclamando, pontuando, protestando. Então, quando a gente vê um PM fazendo o lado certo, a coisa certa, tem que ser parabéns ao governador, tem que ser elogiado, tem que ser reforçado, tem que mostrar que tem policiais bons, preparados, capacitados, porque foi um momento muito difícil de agir. Com criança perto, não é uma coisa tão simples. Uma decisão rápida. E equilíbrio, muita competência, né? Tem policiais bons. Tem. É isso. Provavelmente ela vai ter que mudar de país, né, tadinha? Sem dúvida, porque isso é uma coisa perigosa. Ela podia ter sido omissa, né? São várias coisas. A criança, filha dela, o filho dele estuda naquela escola. Já começa por aí. Você imagina quantas pessoas vão dizer para ela assim, obrigado, você fez, mas olha, de preferência não pareça mais aqui. Sem dúvida. Ou não. Ou vão dizer assim, que bom que ela está aqui eles não vão entrar. Amém. Enfim, as coisas... Vamos orar para que a repercussão disso aí a gente vai acompanhar. Mas o fato é esse aí. Alguns policiais sabem muito bem que a dificuldade toda do enfrentamento, ela gera consequências. E é difícil. E a gente observa que alguns são realmente valentes, são guerreiros para enfrentar. Pra isso, aí é vocação. Isso é vocação. É vocação. Muito bem, muito obrigado aqui aos nossos queridos debatedores pela opinião sobre esse assunto, e os nossos ouvintes de opiniões continuam chegando aqui dizendo ela não poderia revidar com pétalas de rosas. Sou a favor de liberar o porte de arma. Aí você já começa a ampliar o assunto, ouvinte, mas não vai ser hoje não. Vai ser hoje não. Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Tem muita gente querendo isso e querendo discutir esse tema no tempo apropriado. A nossa produção vai separar esse tema para nós discutirmos aqui com os nossos debatedores e ouvintes. O seu rádio está no Debate 93. Vamos para a hora certa, o ouvinte pediu e a Marcela respondeu. Você que falou, você falou. Não, você falou. Pra cá, se soubesse que era pra isso. Eu perguntei, eu falei, o ouvinte falou assim, queria que desse a hora certa como o Gugu. Primeiro que o Gugu ele ficou conhecido porque cantava aquela canção lá do
pintinho amarelinho. Aí ninguém vai ficar cantando isso. E o que mais É o marcou... Gugu Liberato que o ouvinte está falando? Aquele que trabalhava com o Silvio Santos? Esse aí. E não trabalha mais. Não, tá na outra emissora. Então, mas nós vamos juntar os dois outra vez. Pastor Carlos imitando o Silvio Santos e você imitando o Gugu. O Silvio Santos, Santos vai pedir ao Gugu a hora certa. Tá combinado? Ai, meu Deus. Vai lá, Pastor Carlos. Hora certa, Gugu. Silvio, valendo! 11h45. Como é que faz? Para de gracinha, bota o negócio aí, já foi. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Olha, minha gente, a gente tem tanto assunto, né? O dia a dia tá pesado, tá difícil, essas entradas assim, mais bem-humoradas, é para quebrar um pouco esse peso todo. Por exemplo, vamos entrar num outro tema difícil. Homens bomba mataram pelo menos 11 pessoas, feriram outras 41 em ataques a 3 igrejas na Indonésia ontem. Essa é uma onda que você vem acompanhando de violência contra cristãos no mundo inteiro. De acordo com o chefe da Polícia Nacional, os terroristas pertenciam a uma só família. Você pensa que é um núcleo ali de pessoas que estão ali totalmente inseridas nisso. São jovens, que inclui, além dos adultos, jovens e crianças. E os ataques aconteceram quase simultaneamente enquanto eram realizados os cultos dominicais. Enquanto os crentes estavam indo para a igreja, estavam na igreja, esses terroristas, a família terrorista, se espalhava por lugares diferentes para promover esses atos. A violência religiosa, em especial contra os cristãos, continua sendo um tema que aflige milhares de pessoas. Eu pergunto a você, ouvinte. Você sinceramente se importa com notícias assim? 2, saber que uma família foi responsável por ceifar tantos cristãos dói de verdade em você? 3, como reagir com amor quando somos atacados? Eu pergunto a você, ouvinte amado, ligado no nosso Debate 93, vou começando a ouvir aqui os nossos debatedores, pastor Wander, pastora Virgínia, pastor Anderson e pastor Carlos Gilmar. Eu acredito, JR, que nós estamos realmente num princípio de dores e de perseguição da igreja. Isso tem crescido, não há qualquer novidade bíblica, porque a palavra de Deus já anunciava isso, e a perspectiva não é boa não. A igreja vai ser perseguida nos últimos tempos, nós não sabemos se um dia continuaremos tendo templos abertos, né? Mas a perseguição é um fato, é uma marca da escatologia. Na volta do Senhor ou na vizinhança da volta do Senhor, a igreja será perseguida. E esses atos infelizes e terríveis vão continuar acontecendo. Eu não sei exatamente que igreja, quem são essas pessoas que morreram, mas acreditamos que em Cristo elas estavam e estão na presença do Senhor. Amém. E eu acho que muito importante é você entender, como o pastor Wander falou, eu acho que a gente precisa entender o conceito do que acontece quando você vive uma vida em Cristo. Você vai padecer perseguição, de uma forma ou de outra. Então, está dentro do contexto, é o pacote de um cristão, né? Agora, nesse caso aqui, é algo tão violento, é tão difícil de você entender uma pessoa que tem um posicionamento capaz de influenciar os seus filhos, capaz de não amar os seus filhos a ponto de deixá-los eles serem homens bomba. Você não consegue, um cristão de verdade, não consegue chegar a esse nível de maldade. Você não consegue perceber esse nível de loucura. Como uma pessoa radical pode fazer algo tão difícil de você entender sobre qualquer ponto de qualquer tipo de religião. Não é só cristã, é qualquer tipo de religião que pregue o mínimo de bom senso. Então, é difícil você digerir isso, mas eu queria focar na questão de como lidar com a injustiça. E lidar com a injustiça é um treinamento de amor. E o amor ágape. Quando você lida com uma situação em que aquela pessoa te magoa, você precisa digerir aquela dor e aprender que Deus quer trabalhar em você em crescimento. E quanto mais Deus vai treinando você a você amar, mais você vai ter que aprender a lidar com a injustiça de uma forma a digeri-la dentro de você e continuar orando por essa pessoa, continuar buscando a Deus pelo melhor dessa pessoa, ainda que isso tenha quebrado, invadido, e ainda que isso seja uma grande injustiça, nós precisamos não deixar que isso nos domine.
Eu estou de acordo com o que foi dito aqui pela pastora, pelo pastor Wander. Quero fazer uma colocação aqui, até para alertar a igreja. A gente precisa cada vez mais ter esperança naquilo que Jesus disse do Evangelho de João, capítulo 14, verso 1 e 2. Eu vou vos preparar lugar, para que aonde eu estiver, vós estejais também. A nossa esperança, ela sempre tem que estar no céu. Amém. Por quê? Não é novidade para ninguém, a Bíblia diz isso. Eu creio, concordo com o pastor Wander, eu creio que as expectativas nesse sentido, né, de perseguição não são boas. Eu creio que a perseguição vai aumentar. E a gente precisa manter nossa fé sempre no céu, porque se o nosso coração estiver só nessa terra, como diz 1 Coríntios capítulo 15 verso 19, é complicado. Então a igreja tem que estar preparada mesmo. Ninguém aqui está aterrorizando ninguém, a Bíblia diz isso, caminha para isso, né? A gente tem que ter o olhar no céu. Ouvinte dizendo aqui, JR, sim, me dói muito, me intriga muito, crianças em tenra idade. Outro ouvinte, se você é um verdadeiro crente, enfrentará a perseguição de alguma forma, isso não tem jeito. Outro ouvinte, eu sinto uma grande tristeza, como uma mãe pode ver uma cena dessas, que amor é esse? Sabe, é difícil isso, e é fato, porque é uma família, né? Você imagina, uma família inteira envolvida nisso. E vocês sabem muito bem que para quem está envolvido com isso, isso é uma honra. Quando a gente diz assim, você deve educar, criar os seus filhos no caminho que eles devem andar, eles pensam a mesma coisa. Só que o caminho que eles devem andar é esse que está aí. Os terroristas, eles agem assim, alguns por motivos religiosos, né? Eu não sei, que ainda, Marcela pode dar uma olhada para a gente agora, se alguém já assumiu a autoria disso, mas em geral, atacando cristãos, em geral tem uma conotação religiosa, ainda que eles não tenham assumido ainda essa autoria, que é uma coisa curiosíssima. Em geral você não assume nada, nós passamos a responsabilidade de um ato errado nosso para qualquer um, né? Desde Adão e Eva. Isso. Nós passamos para o outro, nós terceirizamos responsabilidade e culpa, então nem se fala. Isso. Mas em casos de ataques terroristas há um orgulho nisso. Né? Eles valorizam esse tipo de coisa. Mas quando vocês falam que de fato nós estamos enfrentando isso no mundo, pergunto, vocês acham que existe uma sensibilidade mundial quanto à questão da perseguição religiosa? Nós sofremos, nós sentimos, nós lamentamos, nós protestamos contra isso, ou isso nós protestamos mais? Por exemplo, vou rasgar o verbo. Foi na Indonésia, se tivesse sido em Paris, se tivesse sido em Nova York, seria diferente ou não? Eu creio que sim, infelizmente. Essa é a minha opinião. Ou na África. Eu vou mais longe, JR. Eu acho que, de alguma forma, de maneira geral, há outros segmentos da sociedade que há muito mais barulho quando acontece uma tragédia como essa. Agora, quando acontece com cristãos, eu não vejo tamanha repercussão e sensibilidade, de maneira geral que eu digo isso, né? Porque nós cristãos temos uma característica de sermos pacíficos, de não gritarmos como outros segmentos da população, que são bem menores, e faz um barulho enorme quando acontece uma tragédia como essa. E aproveito esse momento aqui e digo para a população brasileira, né, cristã, nós temos que estar atentos, porque a perseguição aqui, ela ainda está no campo da ideologia, né? É verdade. E a gente tem que ter pessoas firmes em todas as esferas políticas e sociais para continuar nos dando o direito de falar do amor de Deus. Vou ficar no ponto aqui para não ampliar e para não ir longe do nosso tema especificamente. Tivesse sido em Paris ou Nova York, com toda a repercussão de mídia, a mesma história do vídeo aqui da Cabo Kátia. A Cabo Kátia entra para a história, nós sabemos da história dela, nós estamos vendo ela em ação porque ela apareceu no vídeo. Sim, porque muitos PMs fizeram isso e nunca foram. E nunca apareceram, nunca receberam essa honra, destaque, etc. A gente sabe que é um ano eleitoral e o governador vai aproveitar a oportunidade. Não vamos discutir esse tema. A questão toda é o seguinte: dói mais quando acontece num lugar
onde você tem mais conhecimento, um lugar mais destacado, a dor dos que sofrem numa igreja cristã, numa cidade grande do mundo, né? Ou num país mais conhecido do mundo, ou na África, ou na Indonésia aqui especificamente, sabe, no Iraque, na Síria, esse tipo de impacto. Como é que... Eu creio, JR, que a dor do cristão é a mesma, a repercussão é diferente, claro. A exploração do fato, né? Um acontecimento desse em Nova York. A exploração do fato. Não esqueçamos que a Indonésia é um dos principais países islâmicos do mundo. Então, atacar uma igreja, a repercussão lá não vai ser tão significativa. Agora, interessante que lá em Paris, né, na França, quando uma mesquita foi atacada e mataram várias pessoas, o Estado francês tomou atitude rapidamente, houve uma repercussão tremenda. Eu acredito que nós, cristãos, vamos mais para o matadouro com facilidade. Exatamente. Do que outros grupos que estão gritando mais alto. Agora, há uma questão clara, bíblica, de que isso vai acontecer, mas não é por isso que a gente vai morrer calado, né? É porque também você vai ficando, por exemplo, no Coliseu, né? Você vai pensando nós temos já uma história de sacrifício, Jesus e tal. Então você tem uma tendência a enxergar aquele sacrifício como alguma coisa inerente a ser um cristão. Mas se você olhar nas vidas que foram ceifadas, naquelas vidas que saíram, só a vida pela vida, você quando vê na África pessoas morrendo, isso não te dói tanto. Essa é a verdade. Quando você vê dentro de uma guerra as pessoas morrerem, aquilo está dentro de um pacote. Agora, quando você vê um cristão morrendo porque ele decidiu ser um cristão e está dentro de uma igreja, o absurdo é que não é dentro de uma guerra, né? Não há uma guerra ali. Foi literalmente um ato de horror. E o próprio presidente Trump, presidente dos Estados Unidos, se manifestou nas suas redes sociais contra essas atitudes, essas tragédias, esses assassinatos em massa de cristãos no mundo. E não dá a repercussão que dá em outros segmentos. Não é só a questão da gente sentir. Eu acho que é a questão também de repercutir e explorar o fato. Quando é cristão, é bem menor a repercussão de que outros segmentos da sociedade. Nós estamos tratando esse assunto aqui com o máximo respeito e tentando alavancar no coração do nosso povo essa responsabilidade de sermos um só corpo. Amém. Porque a igreja, o princípio de ser igreja é o princípio de que nós somos todos nós parte de um só corpo. Sim. Se dói o pé, a gente não consegue andar, paralisado, reclama, vai no hospital, vai no médico, enfim. Qualquer parte do nosso corpo, ela se torna importante. A descrição bíblica é exatamente essa. Então, se nós temos cristãos em algumas partes do mundo sofrendo qualquer tipo de perseguição religiosa, é como se nós também estivéssemos sendo perseguidos. Amém. Quando nós entendemos que não somos nós, que são eles, quem são os perseguidos? São eles lá. São eles lá. Quem são eles? Não sei, nunca fui lá na Indonésia, sei lá como é que é a Indonésia. Não sabia nem da notícia. Não é isso? Sei, tem isso assim, não sei mais nada. E aí você se coloca numa posição. Essa ideia do corpo deve nos fazer, pelo menos, orar. Amém. Pelo menos orar. Pelo menos dizer assim, nós vamos orar por esse assunto e vamos pedir a Deus que tenha misericórdia de nós. É o que nós faremos já aqui no nosso debate 93 de hoje. Estamos juntos no Debate 93. Muito obrigado aos nossos ilustres debatedores, participantes do nosso Debate 93 de hoje. Muito obrigado pela presença, carinho. Pastor Wander Gomes, um abraço. Um abraço, JR, um abraço aos nossos ouvintes, aos colegas debatedores e um beijo à Igreja do Recreio, que esta semana começa um grande congresso de família lá. Maravilha. Pastora Virgínia, obrigado, um abraço. Obrigada, JR, uma honra estar aqui com os debatedores, com os ouvintes, e eu tô todo dia, né, de coração para coração aqui na 93, e agradeço a Igreja Semente de Fogo também por estar ouvindo também. Vou mandar um abraço aqui para dona Jandira, vovó Jandira, tá fazendo 86 anos hoje, tá ouvindo o nosso Debate 93, é uma menina, 86 anos, olha, é um brotinho, como diziam os antigos da época do pastor Anderson. O pastor Anderson só falava isso, é um brotinho.
quando vinha uma menina assim de cabelos compridos, primeira vez que ele viu a pastora Flor de Lis, ele falou assim, que lindas madeixas, hein? Sabe o que é isso, pastor Vande? Nós somos jovens demais, nós somos jovens demais. Eu ouvi o pastor Anderson contar isso uma vez. Pastor Anderson, hoje teremos o grande culto da 93 FM e hoje nós vamos ter a participação especialíssima de Delino Marçal. Nem haverá um amor igual ao teu, nunca vi, nem haverá. Esse é o querido Delino Marçal que estará cantando hoje no culto da 93 FM no Ministério Flor de Lis, liderado pelo pastor Anderson do Carmo, na rua Guilherme dos Santos Andrade, número 1001, no Mutondo, em São Gonçalo. Além do querido Delino Marçal, nós vamos ter uma participação muito especial do Ministério Sarando a Terra Ferida. Olha o Ministério Sarando a Terra Ferida cantando e louvando ao Senhor. Teremos que chorar. Vai ser uma bênção, ó. Que um novo nome um dia eu terei. Toda lágrima. Delino Marçal, o Ministério Sarando a Terra Ferida, e o pastor Lucas vai pregar e vai cantar hoje à noite. Vai ser uma grande festa, minha gente. O pastor Lucas, que é pastor da comunidade evangélica Vida no Altar, em Arthur Nogueira. Nós teremos esses 3 queridos e amados ministérios de louvor e de adoração ao Senhor participando desse grande culto da 93 FM. Pastor Anderson, conta aqui para os nossos ouvintes, dá um ponto de referência, que horas que a igreja vai estar aberta, o pessoal gosta de mais cedo para orar. É verdade, JR, eu quero desde já agradecer a direção da Rádio 93 FM, que está dando o privilégio de estar recebendo esse culto tão especial hoje à noite, que a Guilherme dos Santos Andrade, na verdade, é no Largo do Mutondo, ali bem do lado do Rocha, um local muito conhecido ali em São Gonçalo. Qualquer coisa, o telefone de contato é 2602-2551, vou repetir, 2602-2551. A Flor de Lis, minha esposa, a pastora Flor, tá lá agora com alguns dos nossos filhos, arrumando a igreja, preparando a igreja. Ela tá nesse momento lá, me mandou um WhatsApp aqui dizendo que tá preparando tudo com os obreiros para receber. Eu quero reforçar, JR, para levar pessoas não evangélicas, pessoas afastadas da fé, desanimadas, e vamos declarar que hoje será um culto de salvação, um culto de reconciliação, será um culto abençoado com esses cantores, e vamos estar aguardando você lá, eu e Flor de Lis, com os meus 55 filhos. É bastante gente, né? Já esses aí, só essa família é uma benção. Muito obrigado, querido pastor Anderson do Cal. Pastor Carlos Gilmar, obrigado, um abraço. Prazer sempre estar aqui, um abração. E dizer também que hoje tem o 2º encontro de mulheres virtuosas lá na Igreja Batista Memorial. A gente espera todos vocês. Beijão na esposa, filhos, mamãe e parentela. Maravilha. Quero lembrar que os nossos ouvintes informam aqui um querido ouvinte nosso que domingo da Igreja Perseguida, promovido pela Missão Portas Abertas, será no dia 27 de maio. Então, uma grande oportunidade de nós conversarmos com as nossas igrejas sobre esse assunto. Tem que conversar, gente, tem que explicar, contar história, falar como é que funciona, o que está acontecendo no mundo. Uma conversa com a igreja para poder ilustrar, instruir, ensinar, encorajar e desafiá-los à oração com a graça do Senhor por essa igreja perseguida nos 4 cantos desse grande mundo que nós estamos vivendo aí. Olha, parabéns para os aniversariantes do dia de ontem, pastor Gilmar Cardoso, da Igreja Evangélica Congregacional de Terra Nova, o querido pastor aqui, debatedor nosso, o pastor Ailton Desidério, da Primeira Igreja Batista no Lins de Vasconcelos, completou ontem, parece que um pouquinho mais de 80, não sei exatamente o número exato. Eu pedi para nossa equipe checar essa informação que chegou aqui de repente, né? Parabéns aqui aos pastores aniversariantes do dia de ontem. Hoje, pastores aniversariando, pastor Ercílio Barros, da Terceira Igreja Batista na Chacrinha, pastora Andréa Rodrigues Bastos, da Igreja Cristã Carisma em Santa Cruz, pastora Lucimar Gomes, do Ministério Um Novo Dia em Miguel Couto. Nosso carinho, nossa gratidão a Deus por essas vidas preciosas. O pastor Carlos Gilmar vai orar conosco. Vamos apresentar todos esses nomes diante de Deus em oração. Vamos orar pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados. Vamos orar pelo nosso Rio de Janeiro, por esse grande culto da 93 FM, que será certamente uma grande bênção em nome do Senhor Jesus. Vamos orar. Ó Senhor Jesus, louvado e engrandecido seja o teu nome, Senhor. Quero colocar, Senhor, todos esses pedidos
no teu altar, Pai. Que tu possa estar abençoando o evento hoje lá em São Gonçalo, orando por essas pessoas que ouviram esse tema tão relevante hoje aqui do debate. E quero colocar diante de ti também, Senhor, o pastor Gilmar Cardoso, abençoa a vida dele, pastor Ailton Desidério, abençoe a sua vida, o pastor Ercílio Barros e a pastora André Rodrigues Barros e a pastora Lucimar Gomes. Abençoa a vida desses pastores que estão aniversariando e guarda-nos, Senhor. Ser com a Rádio 93, ser com esses ouvintes maravilhosos, ser conosco no restante desse dia, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.